estamos em mais um Happy Hour Imobiliário. Hoje o nosso convidado, Gilberto Mello, vai explicar como nós fazemos para transferir do Sistema Financeiro Imobiliário, SFI, para o Sistema Financeiro de Habitação e assim conseguir usar o FGTS. Muito obrigada, Gilberto. Então, por favor, as suas considerações iniciais e a explicação. Nós estamos aguardando. Olá, Luísa. É muito interessante esse tema, porque muita gente não conseguiu fazer o financiamento no SFH. E, pelas normas atuais do Conselho Curador, ficam impossibilitados de usar o FGTS. Existem alternativas e alguns bancos aceitam esse tipo de negociação, em que você pode reavaliar o imóvel, né, e verificar a possibilidade de enquadrar no SFH. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma apresentação, vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui. Tá. E a vantagem é que a pessoa vai conseguir usar o FGTS, o que é muito importante. Isso. E ajuda demais na quitação do imóvel. Estou falando, muitas pessoas assinaram o contrato em uma carteira hipotecária, no sistema financeiro imobiliário, ou seja, fora do SFH. E uma das normas que tem, a gente vai explicar um pouquinho melhor, que isso já mudou um pouquinho, né? Que para você usar o CTS, na entrada, mesmo fora do SFH, desde que você esteja enquadrado no limite do SFH da época do contrato, você pode utilizar o FGTS desde que você atenda os requisitos de uso, né? Então só uma questão, é a época do contrato, né? Então, se eu comprei 2 anos atrás, eu não conseguia colocar no sistema financeiro de habitação e agora é permitido, eu vou ver se naquela época o meu contrato se adequava, é isso? Não traz para o valor atual de 1,5 milhão? Como eu falei, na concessão do financiamento, mesmo fora do SFH, se na época que você está fazendo, por exemplo, o banco não tem recursos do SFH, só tem SFI, então ele está financiando fora do SFH, tá? Então, se o imóvel estiver dentro das condições do SFH, o cliente, mesmo assinando num contrato do SFI, consegue usar na entrada, só na entrada. Depois, durante o financiamento, ele não vai poder utilizar. Ok? Entendi. Agora, existem casos em que é acima, né? A gente vai tentar explicar melhor durante a conversa aqui, né? Tá bom. Então, muitas vezes, assim, as pessoas não atendiam um pré-requisito, né? Ou seja, elas possuíam um outro imóvel, alguma coisa assim, ou o imóvel ultrapassava o limite da época do SFH, né? Então, ele tinha que fazer no SFI ou na carteira hipotecária. E pode ser também, como eu falei assim, e já surgiu isso na Caixa, por exemplo, teve momentos em que a Caixa estava super aplicada e o Banco Central limitou o uso do SFH para a Caixa. Ficou um período, né? Isso há algum tempo atrás, né? Então, pode ser que faltem recursos ou o banco esteja impossibilitado de atuar no SFH. Então, existem essas alternativas, né? Então, vamos lembrar um pouquinho quais eram a questão do limite do SFH de enquadramento, né? Então, atualmente, a partir de 31 de outubro de 2018, é 1,5 milhão. Mas já foram menores os valores, inclusive tinha limitação em alguns momentos por estado, por valor e assim por diante. Então, as pessoas podem ter assinado, por exemplo, no momento em que o limite do SFH era menor que o valor do imóvel que ele possuía. Mas hoje, como houve um aumento do limite, ele pode se enquadrar. Então, esse é um das questões. Né? Isso ajuda muito. Aí, na próxima tela aqui, a gente mostra os limites de financiamento. Né? Vamos lembrar que hoje não existe um limite de valor, e sim em percentual.
Então, se o cliente fizer... O padrão é 80%, tá? E se ele fizer no sistema de amortização saque ou sacre, pode financiar até 90% do valor do imóvel. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse enquadramento no SFH, né? Então, para ele se enquadrar, lembra, nós falamos um pouquinho nos vídeos sobre o uso do FGTS, né? Ele não pode ser titular de outro financiamento ativo no SFH, ele não pode ser proprietário de imóvel residencial na região onde ele pretende fazer o enquadramento, né? E também a questão de ter pelo menos 3 anos de conta no FGTS. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode detalhar. Tá? Então, primeira coisa que tem que fazer, ele tem que atender às regras de uso do FGTS, ok? Porque a maioria das pessoas quer esse enquadramento justamente para usar o FGTS, né? Como é que funciona? Então, o banco que permite isso, a gente pode falar assim, a Caixa permite, o Santander permite, inclusive, no outra live eu falei sobre isso, que eu consegui fazer esse enquadramento no Santander, né? O Itaú, eu já ouvi falar que faz também. O Bradesco, a gente, no site, teve questionamentos de muitos clientes dizendo que não. E num último evento que eu participei, um funcionário do Bradesco disse que eles estão aceitando. Então, é questão do cliente avaliar junto com o gerente de relacionamento dele, né? Se o banco aceita ou não. Nós estamos falando aqui o nome dos principais bancos, mas existem outros aí que também podem ter esse mesmo comportamento. Então, a gente tem que avaliar, né? Então, o imóvel vai passar por uma reavaliação para verificar se hoje, lembra aquele lance se a pessoa não usou o FGTS na concessão, a gente vai verificar hoje se ele se enquadra para a utilização. A mesma coisa aqui. Então, a gente vai fazer uma reavaliação do imóvel, vai ser cobrado uma tarifa do banco, normalmente, para fazer essa avaliação e enquadramento, porque tem uma análise documental, vai ter uma análise financeira, então o banco cobra uma tarifa, assim, a Caixa cobra muito semelhante a como se fosse uma concessão de financiamento novo, tá? Então, ele vai ter que procurar o gerente de relacionamento dele para fazer essa análise e verificar se pode ser aceito. Tá? O que a gente pode falar um pouquinho disso, é que a gente já falou em outras lives, isso é importante. Houve uma alteração da Lei 8.036, que é a lei que a gente fala aí, lei do FGTS, e o Congresso Nacional incluiu um parágrafo autorizando o uso do FGTS mesmo fora do SFH. Mas ele colocou que tem que ser os critérios e condições do Conselho Curador do FGTS. Tá? Então, só que o Conselho Curador, já temos mais de 10 meses da lei, da alteração da lei, mas o Conselho Curador ainda não normalizou isso. Então, os bancos não estão autorizados a fazer esse enquadramento para o contrato fora do SFH. Tá? Isso é uma coisa importante e que tem que ser discutida e tem que ser pressionado as autoridades aí para poder verificar o motivo, né, de não normalizar. Boa, vamos trabalhar nisso, que isso vai ajudar muita gente, né? Isso. Então, essa alteração legal, ela permitiu que seja feito isso, só que isso tem que ser autorizado. Então, o Conselho Curador tem que fazer uma resolução para poder alterar o manual de moradia própria, que é a norma que os bancos utilizam para fazer o enquadramento e a utilização do FGTS. Enquanto não for alterado, não há condições de fazer. Tá? Então, uma coisa que eu lembrei também anteriormente, né? Na concessão, como eu falei anteriormente, já era permitido o uso no SFI, por exemplo. Só que na concessão só, desde que o imóvel fosse financiável no SFH, ou seja, se ele estivesse dentro
do limite do SFH na época, e também fosse imóvel residencial e a pessoa se enquadrasse, tá? Então, essa alteração legal permitiria para um contrato utilização na fase de retorno do financiamento, ou seja, para amortizar, para liquidar ou para pagamento de parte de prestação, ok? Então, como eu estava falando anteriormente, então o cliente tem que verificar se o banco aceita essa negociação, né? Vai ser feita uma nova avaliação do imóvel, né? E tem alguns custos, como, por exemplo, a tarifa de avaliação e de enquadramento documental e jurídico do contrato. Tá? Então, isso que o cliente tem que saber, vai ser cobrado uma tarifa. Né? Então, a Caixa, por exemplo, cobra uma tarifa de R$ 3.100 para fazer esse enquadramento. Mas Que inclui a vale, porque a avaliação pessoa vai poder usar o FGTS, vale a pena, e... pelo menos, estudar, porque dependendo do valor que a pessoa tem no FGTS, ela pode até quitar o imóvel, né? Então, essa dica é muito importante. Exatamente. Então, é uma coisa importante, pouca gente sabe, e alguns bancos aceitam, outros não, tem que ser verificado pelo cliente, né? Inclusive, talvez, assim, com essa alteração legal, estimule mais bancos, talvez tenha sido isso que o Bradesco passou a aceitar a transposição, né? Pelo que a gente ouviu falar. São duas coisas, isso e também porque é o que você já falou em outros vídeos, lembrando que a gente tem vários episódios de FGTS com o Gilberto explicando em detalhes, mas o que importa, isso cria uma concorrência maior. Então, os bancos começam a enxergar o cliente, que se eles não fizerem isso, eles acabam perdendo um cliente. Um cliente de financiamento, como o Gilberto já falou, é um excelente cliente, porque ele vai ficar anos no banco. Então, realmente, essa informação, como eu sempre digo, conhecimento, o seu mundo é do tamanho do seu conhecimento. Então, este conhecimento ajudaria muitas pessoas. Se você está vendo esse vídeo, compartilha com amigos, porque isso vai ajudar outras pessoas que você nem imagina. Vamos continuar, Gilberto? Por favor. Obrigada, viu? Então, isso é importante a pessoa se conscientizar e verificar a possibilidade de enquadramento, né? Então, a outra novidade que a gente falou na live anterior é que, a partir de novembro, o Conselho Monetário Nacional autorizou também que, por exemplo, quem assinou no SFI ou na carteira hipotecária possa mudar de modalidade de crédito e aí possa se enquadrar no SFH e utilizar o FGTS. Então, é outra prerrogativa que a legislação está permitindo, mas isso também só a partir de 3 de novembro desse ano. Né? Era para entrar em abril, mas em função da pandemia e a necessidade de acerto sistêmico dos bancos, os bancos têm que alterar sistema, alterou bastante coisas também na forma de... Lembra que a gente falou assim que os bancos fazem interface de comunicação dessas informações? Então, modificou a forma e a maior detalhamento sobre as informações da concessão de crédito. Isso os bancos estão se adaptando ainda para entrar em vigor agora a partir de 3 de novembro. Tá? Então, a partir dessa data, o cliente vai ter uma dupla vantagem, né? Ele pode transferir para o SFH e conseguir, ao mesmo tempo, uma redução de taxa de juros, né? Que aí seria o must, né? Ou seja, duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele pode conseguir uma oferta de crédito em outro banco com a taxa menor, né? E, ao mesmo tempo, se enquadrar no SFH, desde que seja possível, e poder utilizar o FGTS. Então, pelo que eu entendo, dia 3 de novembro vai ser um marco no sistema financeiro imobiliário, porque nós vamos estar abrindo um leque maior de possibilidades para todas as pessoas que fazem uso do sistema financeiro imobiliário e, com certeza, muitos serão beneficiados. Então, será um marco. E isso é
É uma informação de primeira mão aqui que nós estamos tendo com o Gilberto Mello, que entende muito dessa área. Eu aconselho a todos que se interessam por financiamento imobiliário, por questões imobiliárias em geral, veja o Clique Habitação, cujo CEO é o Gilberto Mello, siga, tem no Instagram, tem no Facebook, você vai ter informação. Informação muda vidas para melhor. Eu acredito muito nisso. Muito obrigada por essa informação, Gilberto. Muito obrigada. E o importante é a pessoa se conscientizar de que existe essa possibilidade. Porque muitas, assim, para quem não vislumbrava essa alternativa normativa, né, muitas vezes o cliente tinha que entrar com ação judicial, como você falou anteriormente, isso tem um custo, né? Já É fizemos, viu, custoso. Gilberto? Gilberto, já fizemos ação para isso, conseguimos, mas agora não vai ser mais necessário. Que bom, né? Que bom. Exatamente. Administrativamente, tem condições de fazer isso aí, né? Então, é importante as pessoas conscientizarem e verificarem se enquadram nisso, se o banco aceita, e se não aceitar, existe esse caminho da portabilidade a partir de novembro, que pode permitir essa vantagem para o cliente, né? Como a gente falou na outra live, é, o Banco Central enumerou 500 mil contratos, né, acima de 10%, e a gente estima uns 2 milhões de contratos acima de 8%, que ainda é vantagem fazer, né? Então, vamos acompanhar isso. Então, é isso. A pessoa Olha, verificar, pode enquadrar e aproveitar essa oportunidade. então vamos agradecer ao Gilberto. Eu gostaria de falar novamente, eu sempre recomendo o livro dele, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, que é um livro muito bom, que está aí, olha aí, vale a pena você ler. E vamos, então, nos despedindo do Gilberto, agradecendo essas informações de qualidade, lembrando que aqui você recebeu uma informação que a partir de 3 de novembro vai fazer muita diferença no seu orçamento. Gilberto, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer você que está conosco. Faça perguntas se não entendeu, compartilhe esse vídeo, dê um like se gostou, um dislike se não gostou. A gente precisa do seu feedback. Se inscreva no canal se não for inscrito. E agora vamos ficar com o Gilberto e as últimas considerações. Até o próximo Happy Hour Imobiliário com Luísa Mestieri aqui no YouTube. Obrigada, Gilberto. Agora é com você. Eu que agradeço e sempre coloco à disposição das pessoas. Se tiver alguma dúvida, pode questionar, a gente vai procurar responder para todo mundo. Então, até a próxima. Obrigada.